Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Comunidades no Plano Espiritual com o palestrante, Valide Daoudi, ocorrida no dia 6 de outubro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Boa noite a todos os amigos, a família aí do Centro Espírita Casa do Caminho, em Taguatinga. E para a reunião de hoje, vamos iniciar, como de hábito, com a nossa oração. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e a Deus, para agradecermos por este momento. Senhor Jesus, bom é estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para recordarmos o vosso Evangelho de amor e luz, a fim de sensibilizar as nossas almas, despertar as nossas consciências, acordar dentro de cada um de nós a vontade, o desejo de praticarmos a caridade, de fazermos o bem. Que a vossa luz divina ilumine e abençoe a todos os integrantes da Casa do Caminho, os trabalhadores, os atendidos, enfim, todos aqueles que estão vinculados a essa instituição, encarnados e desencarnados, e dela possa irradiar-se fluidos luminosos, energias divinas para toda a comunidade de Taguatinga, para todo o Distrito Federal, e que muitos possam ser beneficiados, Senhor, com os trabalhos espirituais realizados neste templo de Jesus. Graças a Deus. Então, nós iniciamos as nossas considerações, primeiro agradecendo, aos nossos irmãos presidentes, dirigentes, nosso amigo Ciro, o Paulo Matos, o Alisson e demais amigos da Casa do Caminho, pelo convite que nos fizeram para realizarmos o estudo da noite de hoje, que tem como título Comunidades no Plano Espiritual. Comunidades, Nós vamos ver como Jesus afirmou, por ocasião da última ceia, que há muitas moradas na casa do Pai, O mundo, o universo é repleto de comunidades, de mundos habitados, E nós vamos iniciar, como gostamos de fazer, com uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e que consta também no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. É uma passagem que é muito comum, nós estamos familiarizados com essa passagem, quando Jesus, já mais na parte final do seu ministério divino, de cerca de 3 anos que ele já estaria convivendo ostensivamente, encarnado aqui na Terra, e quando já estava próximo o período deles fazerem aquela viagem para Jerusalém, onde ele seria preso, julgado, condenado e morto, Jesus, então, estava numa determinada região e ele convoca 3 dos seus apóstolos, o Pedro e os irmãos Tiago e João, para subirem com ele a um monte para orar. E, segundo a tradição cristã, trata-se do Monte Tabor, Então, Jesus subiu esse monte, acompanhado de Pedro, Tiago e João, e os evangelhos de Mateus e Lucas relatam que teria ocorrido nesse Monte Tabor. Que Jesus, ao realizar a sua prece, ele começou a se transfigurar. Toda a sua veste, a roupa de Jesus ficou luminosa, de uma brancura, muito radiante, e o seu rosto também irradiava luz, ele se tornou um foco luminoso, e ao seu lado se apresentaram 2 personagens bíblicos, 2 personagens importantíssimos da tradição do povo judeu, da religião judaica, Moisés e Elias. Então se apresentaram ali de uma forma, uma aparição tangível, de forma que o Pedro, o Tiago e João, os 3 viram Moisés e Elias, e eles
não sabemos exatamente por qual mecanismo, né? Eles sabiam que se tratava de Moisés e Elias. Provavelmente Jesus citou o nome deles, né? E ali, então, Jesus está estabelecendo um diálogo com Moisés e Elias. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, Lucas revela qual era o conteúdo desse diálogo. Eles estavam conversando sobre os preparativos para a morte de Jesus que ocorreria em breve em Jerusalém. Então vemos que Moisés e Elias são dois espíritos superiores, estavam ali em espírito trabalhando nos preparativos para aquele momento final de Jesus em seu corpo físico na terra. E essa aparição foi tão impressionante que o Pedro, né, ele diz assim: Senhor Jesus, bom é estarmos aqui. Permita que construamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, né? Porque eles estavam com uma aparência até mesmo de encarnados, né? Tão visível, tão tangível que estava aquela aparição, né? E Jesus, então, não responde, né? Mas é claro que Jesus observa assim, eles não estão se dando conta, né, que aqui é um fenômeno espiritual, né, que são 2 espíritos que estão se apresentando. E ali aparece então uma nuvem luminosa que cobriu a todos eles, e dessa nuvem luminosa uma voz, né, que saiu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o, ouvi-o, né? E quando os apóstolos Pedro, Tiago e João ouvem essa voz, eles então se prostram, né, com o rosto voltado para o chão, e passa um pouquinho, Jesus toca no ombro deles, eles levantam a cabeça e Jesus agora estava sozinho, né? E Jesus então pede a eles que não comentassem sobre esse fenômeno, essa aparição e esse diálogo que ocorreu, né, que só falasse sobre isso mais à frente, né, depois que Jesus tivesse ressuscitado. Então essa passagem do Evangelho, que está em Mateus capítulo 17 e Lucas capítulo 9, ela é muito importante porque ela mostra 2 espíritos, né, que estão vastamente mencionados e descritos no que nós cristãos chamamos de Velho Testamento, né, que na verdade é a Bíblia dos judeus, né? E ali se fala Moisés, o profeta, o grande profeta do judaísmo, né, e Elias, um profeta importante. E vejam que eles estavam ali, se apresentaram numa situação a serviço de Jesus, né? Então eles pertencem a uma comunidade lá no mundo espiritual, eles continuam lá no mundo espiritual trabalhando, e vieram então se apresentar atendendo ao pedido de Jesus. Então, com essa referência, né, nós fazemos essa introdução, essa temática, né, mostrando que os próprios relatos do Evangelho por si só, eles nos dão notícia, né, de que dessas comunidades do mundo espiritual. Ora, onde que o Moisés e o Elias, né, eles estão vivos, são espíritos, né, que estiveram encarnados aqui na Terra, e que agora estavam no mundo espiritual, em algum ambiente que o Evangelho não diz, mas que eles estavam claramente a serviço de Jesus e que Jesus os convocou para que trabalhassem nesses preparativos para o momento culminante de Jesus, que seria a sua crucificação, né, sua morte e a ressurreição. E que Jesus, né, na noite de quinta-feira, antes de ser preso à noite, durante a última ceia, ele, fazendo referência não só a essas comunidades de espíritos superiores, onde Elias e Moisés habitam, né, mas ele expandiu isso dizendo: olha, há muitas moradas na casa do Pai, se não houvesse, eu vos diria. Então, com base nessa referência, né, da aparição de Moisés e Elias, nós vamos estudar, né, essa temática de comunidades no mundo espiritual, recorrendo às obras de Allan Kardec e às obras também recebidas pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier e recebidas também pela mediunidade iluminada de Divaldo Pereira Franco, né? Quais informações que nós temos sobre comunidades no mundo espiritual.
Ok? Então vamos começar analisando essa passagem do Evangelho que nós recordamos, né? A transfiguração de Jesus, onde apareceram Moisés e Elias. Ora, esses dois são espíritos superiores. Moisés viveu, ele recebeu os 10 mandamentos, né, como nós sabemos, por volta do ano 1250 antes de Cristo. Veja que coisa incrível, né? Mais de 1000 anos antes de Jesus, né, 1250 anos de Cristo, que Moisés esteve encarnado na Terra e teve essa missão, né, de trazer os mandamentos de Deus para a humanidade, no seio do povo judeu, onde o centro do seu ensinamento é a crença em um único Deus, né, o monoteísmo. E depois, mas ainda numa data longínqua, Elias, cerca de 850 anos antes de Cristo. Então vejam que esses dois personagens importantíssimos da tradição judaica, que consta na Bíblia, né, na Torá e nos livros dos profetas, que eles estiveram na Terra antes de Jesus, encarnados. Porém, vieram para a Terra por ordem de Jesus, sob a coordenação de Jesus. Então, Jesus, antes de encarnar na Terra, do mundo espiritual, ele que é o governador do nosso planeta Terra, ele enviou espíritos superiores para promoverem a evolução espiritual da humanidade, entre eles Moisés e Elias. E no momento em que Jesus encarna, ele convoca Moisés e Elias para trabalharem, auxiliando nessa tarefa final. Vejam que um viveu 1250 anos antes, o outro 850 anos. Então, claro, se eles estão aparecendo, não é com o corpo físico, né? O corpo físico já virou pó há muito tempo, né? Imagine, 1000 anos, né? Então, ali, essa passagem do Evangelho por si só prova a existência dos espíritos, prova a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados e prova que esses espíritos continuam sobre o comando e orientação de Jesus, porque estavam ali trabalhando para Jesus. Então, essa é um exemplo de uma comunidade, de uma aparição de espíritos superiores, né, como Moisés e Elias. Mas temos referências no próprio Evangelho de aparição de anjos, especificamente o anjo Gabriel, né, que tem um papel fundamental no advento, né, da preparação da vida de Jesus, né? Então, o Evangelho o trata por um anjo que ele aparece, então é um espírito, o Gabriel, é um espírito que já passou por essa jornada humana que nós estamos passando, e ele alcançou a categoria de anjo. Então, no mundo espiritual existem comunidades de anjos, assim como existem comunidades de espíritos superiores, como Moisés e Elias, existem comunidades de anjos. O que são os anjos, né? Nós, seres humanos, estamos no estágio, como o nome diz, de humanidade, né? Antes, o espírito que vinha evoluindo, ele começa a sua jornada lá no mundo, no reino, né, vegetal, depois entra no reino no reino animal. Aí nós estamos agora no reino hominal, que é os seres humanos, e o próximo reino, o próximo estágio é o angelical, que todos nós seres humanos vamos chegar lá. Olha que notícia boa, né, do mundo espiritual. E depois dos anjos, né, existem seres mais evoluídos, que são os Cristos, os Messias, do qual Jesus é um dos seus membros. Então, Gabriel é um ser angélico. Qual que é a diferença de um anjo para um ser humano? É que nós, seres humanos, ainda temos orgulho e egoísmo. Quando nós, seres humanos, transformarmos o nosso orgulho em humildade e o egoísmo em altruísmo, né, e vai desaparecer a inveja, a mentira, o ciúme, todas essas dificuldades que são filhas, né, do orgulho e do egoísmo, né, onde estaremos praticando o amor na sua plenitude. Aí, todos os seres humanos que, quando alcançarem esses estágios, vão ser designados de anjos, né? Então, o Gabriel é esse espírito que percorreu essa jornada no mundo humano e alcançou, se libertou
do egoísmo, do orgulho, né? E trabalha pela prática do amor, servindo a Jesus. Então, tanto os espíritos superiores como os espíritos angélicos, os anjos, trabalham sobre a coordenação dos Cristos, né? No nosso caso, o Cristo da Terra é Jesus. Então, todos nós conhecemos, né, a passagem do Evangelho, quando o anjo Gabriel se apresenta para a jovem Maria de Nazaré, né? Naquele vilarejo pequenininho, a cidade de Nazaré, e ela estava ali com a idade de 15, 16 anos, e o anjo Gabriel se apresenta a ela, né? Fazendo uma revelação a ela, possivelmente acionando a sua consciência, né? Da missão que caberia a ela de ser a mãe, de receber em seu ventre o Cristo da Terra, uma missão extraordinária, né? Então nós vemos a referência no próprio Evangelho. Esse anjo, ao vir à Terra, ele veio de algum lugar, né? E onde que é esse lugar? Onde que ele vive? Onde que ele habita, né? Em alguma comunidade de seres angélicos, né? Então vejam que nas entrelinhas das passagens do Evangelho, nós vamos percebendo as comunidades de seres espíritos superiores, como Moisés e Elias, comunidades de seres angélicos, e existem também as comunidades dos Cristos. Então nós aprendemos no livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido pela mediunidade luminosa de Chico Xavier. Ali, logo no início do livro, o Emmanuel descreve que existe uma comunidade de espíritos puros que trabalham diretamente com Jesus na criação dos mundos, do qual Jesus é um dos seus membros. Então, esses espíritos puros, eles trabalharam e trabalham desde a formação do sistema solar. Então, o que é o sistema solar? É o Sol, né? Com os 9 planetas, 8 agora, né? Depois de alguns anos atrás foi reduzido 1 na classificação de planeta, todos os planetas que giram em torno do Sol. Então, cada planeta desse, quando foi criado, quando ele surgiu, ele teve o comando de Deus e teve um co-criador, um Cristo que ajudou a Deus a criar esse mundo. Então, quem foi o co-criador do planeta Terra, que trabalhou com Deus na criação do planeta Terra? Jesus. Por isso que Jesus é o Cristo da Terra. Ele, né, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, desde aquela época, Jesus já era um espírito puro há mais de 4 bilhões de anos. Então, ele coordenou todo o processo de condensação, de formação do planeta Terra, auxiliado pelos demais espíritos puros que trabalharam na constituição dos outros planetas. Isso quer dizer que cada planeta do sistema solar tem o seu Cristo. Cada planeta, Marte tem um Cristo, Saturno tem um Cristo, e assim sucessivamente. Todos os planetas têm o seu Cristo. Jesus é o nosso Cristo querido, é o Cristo da Terra. Por isso ele é chamado Jesus, o Cristo, ou o Messias, né? Que são esses espíritos que estão numa categoria tão evoluída que nós não temos nem condição de entender muito bem o que é um Cristo. Vejam que um anjo já é um estágio fantástico de evolução, né? E os Cristos estão muito, muito acima do estágio dos anjos, né? E então, esses Cristos, eles também constituem uma comunidade. Então, o Cristo de cada planeta do sistema solar, eles se reúnem. Existe uma assembleia dos Cristos do sistema solar. E onde é que eles se reúnem? Então, nós encontramos essa explicação no livro O Livro dos Espíritos, né? Publicado por Allan Kardec no ano de 1857. É o primeiro e o mais importante livro da doutrina espírita, na questão 188. Então, nessa questão, número 188, Allan Kardec colocou que esses espíritos puros, né, que coordenam cada um seu planeta, eles se reúnem
Aonde? No centro, que é o Sol. Então veja que esses espíritos, essa comunidade de espíritos puros se reúnem no Sol. Eles não vivem no Sol, mas se reúnem no Sol. E ele descreve em nota de rodapé que lá do Sol eles irradiam seus pensamentos para os outros mundos. Olha que maravilha, né? É por isso que quando a gente toma um banho de sol, a gente se sente tão bem, que não é só a energia física magnética que está vindo do Sol. Ali estão irradiadas os pensamentos desses cristos, dos planetas que constituem o sistema solar. Então, por isso que a gente se sente tão bem ao tomar um banho de sol, quando a gente relaxa, quando vai para a praia, vai para o rio, num jardim, qualquer lugar que a gente se senta, numa praça, toma um banho de sol, fala, nossa, mas que coisa boa. Porque a gente está recebendo um passe diretamente das mãos de Jesus e de outros cristos do sistema solar. E o Kardec acrescenta que todos os sóis, ou seja, todas as estrelas, também estariam em situação análoga, ou seja, à noite, quando a gente olha para as estrelas, cada estrela daquela é um ambiente onde se reúnem os cristos, os espíritos que chegaram no estágio de Cristo, e de lá eles irradiam os seus pensamentos para os outros mundos. Por isso que também é tão agradável esse hábito, é bom desenvolver esse hábito de à noite, nos sentarmos em algum lugar e ficar olhando para o céu. Isso gera um bem-estar muito grande, né? E nós estamos olhando para os mundos celestiais, né? Os mundos onde somente os espíritos crísticos, né? E seres angélicos conseguem adentrar e viver, né? Então nós vimos até agora que existem, por dedução, né? Do que vimos no Evangelho, existem comunidades de espíritos superiores, né, que aquelas onde Moisés e Elias se integram, comunidade de espíritos angélicos, da onde teria vindo o anjo Gabriel. Nós não sabemos onde é o endereço dessa comunidade, mas sabemos que ela existe. E existe a comunidade dos cristos do sistema solar, que se reúnem no Sol, conforme consta na questão 188 de O Livro dos Espíritos. Ok? Então vamos falar um pouquinho agora da Terra. Depois a gente fala dos outros mundos habitados. A Terra, existem várias cidades, várias colônias espirituais, várias comunidades espirituais ligadas à Terra, na atmosfera da Terra, na atmosfera psíquica e espiritual da Terra. A comunidade espiritual que é mais conhecida, né, a cidade mais conhecida no meio espírita, é a comunidade Nosso Lar, né? Uma cidade no mundo espiritual, que estaria localizada ali, projetada no espaço, acima da cidade do Rio de Janeiro, né? Que essa revelação veio por meio da mediunidade do Chico Xavier e o livro que tem esse título, Nosso Lar. O espírito André Luiz relata tudo como é nessa cidade. É uma cidade de aproximadamente 1 milhão de habitantes, pelo menos na época, né? Espíritos. 1 milhão de espíritos que habitam aquela comunidade, o Nosso Lar. E é uma comunidade devotada, é uma cidade, né? Uma comunidade de transição para auxiliar as pessoas que vão reencarnar, que são acolhidas das regiões do umbral, que são outras comunidades, né? Onde os espíritos ainda no estágio temporário de sofrimento, né? São recolhidos do umbral, tratadas no mundo espiritual, se preparam, trabalham e voltam a reencarnar. E esse livro, Nosso Lar, está dentre os livros mais lidos da literatura espírita, né? Inclusive com filme, né? É um filme que ficou muito bem feito, né? E ali o André Luiz, né, por meio do Lísias, né, com o enfermeiro e outros, descreve como é a organização dessa comunidade, né? Que lá o Nosso Lar tem um governador, assim como o planeta Terra tem um presidente, né? O nome lá não dá de presidente, não se dá de presidente, mas seria como se fosse um presidente, né? Do Nosso Lar. E lá existem ministérios, igual a gente tem os ministérios aqui em Brasília, né? Nós temos ali a esplanada dos ministérios. Lá existem 6 ministérios.
E cada ministério tem 12 ministros, né? Então, esses ministros se reúnem em assembleia sobre a coordenação e a orientação do governador espiritual do nosso lar, e eles deliberam todos os assuntos, implementam os trabalhos necessários para o progresso e a harmonia, o bem-estar de toda essa comunidade que vive em nosso lar. E esses ministérios, né, no livro ele descreve cada um dos ministérios, né? Um chama-se Ministério da Regeneração, o outro Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação. Essa da comunicação é que transmite as mensagens aqui para a Terra. Os livros psicografados pelo Chico Xavier foram possíveis graças ao Ministério da Comunicação do nosso lar e de outras comunidades, né? O Ministério do Esclarecimento, tem o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Então, esse Ministério da União Divina é o mais, né, que trata das relações diretas com Deus, né? Então, vejam que maravilha, né? Nessa obra, Nosso Lar, nós temos a oportunidade de conhecer em detalhes uma das comunidades ligadas ao planeta Terra, né? Que é essa comunidade chamada Nosso Lar. E existem outras, em outras obras, né? Tem a comunidade Maria de Nazaré, né? Tem instituições ligadas a pessoas com transtornos psicológicos, né? Nosocômios. Temos aí algumas referências, né? De colônias e cidades espirituais ligadas à Terra, como se fossem cidades mesmo que estão no entorno da Terra. Mas entendemos que uma referência assim, um pouco mais detalhada do Nosso Lar seja, por enquanto, o suficiente para a gente ter essa percepção do grau de organização, né? Uma cidade como aqui, né? Só que as pessoas estão desencarnadas, não têm corpos físicos, têm corpos perispirituais, né? E ali se trabalha o desapego, até mesmo a questão, por exemplo, da readaptação, da alimentação, né? E lá não se precisa ter alimentos como nós temos aqui na Terra. E vamos lembrar agora informações que recebemos sobre vidas em outros planetas, em outros mundos, né? Então nós vimos tudo que nós vimos agora sobre aqueles espíritos superiores, Elias, né, e Moisés, estão ligados à Terra. A aparição do anjo Gabriel são comunidades angélicas ligadas à Terra, ou que cooperam com a Terra, né? A comunidade dos Cristos, que estão ligados ao sistema solar. Vimos uma referência de uma colônia espiritual que é o Nosso Lar ligado à Terra. Agora vamos falar de outros planetas, de outras estrelas, né? Então nós aprendemos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e também no livro O Livro dos Espíritos, que existem 5 categorias de mundos habitados, que todo o universo, todas as estrelas, todos os planetas são habitados. Então não dá nem para imaginar, né, quantos são infinitos mundos, né? E que esses mundos habitados, de uma maneira simplificada, os espíritos superiores nos dizem que existem 5 categorias de acordo com a sua evolução espiritual. Então, a primeira categoria, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, né? Que é o mundo primitivo, né? Onde os seres humanos estão ainda vivendo sob o domínio dos instintos, né? A razão ainda não está desenvolvida, já tem uma inteligência, mas vivem sob o impulso do instinto. Que é como foi a Terra, né? Antigamente, os homens primitivos, né? Que viviam na Terra. É claro, quando nós falamos homens, nos referimos a homens e mulheres, né? A nossa língua portuguesa, essa referência é para ambos, né? Depois do mundo de regeneração, então, como é que é esse mundo de primitivo? É como era a Terra antigamente. A segunda categoria de mundos são os mundos de expiações e provas, ou provas e expiações, que é o que nós estamos vivendo, né? Que tem muito desenvolvimento, né, da ciência, da tecnologia, mas ainda tem muito sofrimento, porque o mal prevalece sobre o bem. Ainda temos muito orgulho e muito egoísmo, e as dificuldades que decorrem do orgulho e do egoísmo, né? Como a vaidade, a inveja, os ciúmes, e aquela lista que todos nós conhecemos, a mentira, a maledicência.
tudo isso são filhos do orgulho e do egoísmo. Então, o orgulho e o egoísmo, ele tem o seu auge no mundo de expiações e provas, onde nós estamos vivendo. Mas esse mundo de expiações e provas tem o seu ciclo e, graças a Deus, o planeta Terra está concluindo esse ciclo. Nós estamos no final do mundo de provas e expiações, que, como dissemos, onde o mal predomina sobre o bem. E vamos passar para a terceira categoria de mundos, que são os mundos de regeneração, né? Onde ainda existe o mal, mas já estão equilibradas o bem e o mal. Não há predominância mais do mal sobre o bem. É um mundo de transição, esse mundo de regeneração. Transição para qual estado? Para o estado de mundos felizes. O mundos felizes, portanto, é a quarta categoria de mundos, que é onde o bem prevalece sobre o mal. Veja que mesmo nos mundos felizes, que ainda nós temos que passar por mais uma outra transição, ainda existe o mal, só que numa escala bem menor, né? Comparado com hoje, é como se não existisse o mal, mas ainda existe. E, finalmente, o quinto estágio, a quinta categoria de mundos, que são os mundos celestes. O próprio nome diz, são os mundos chamados de céus. Poxa, então existe o céu? Existe, mas não um, existem milhões, bilhões de céus, que são os mundos que estão na categoria de mundo celeste. E quem que habita os mundos celestes? Os anjos, os seres angélicos. Ali sim não existe nem vestígio mais do mal. Esses mundos, realmente só existe o amor, só existe o bem, e não há vestígio do mal, somente nessa quinta categoria de mundo. Então, quando nós olhamos para o céu infinito, existem esses mundos todos aí, essas 5 categorias. Nós temos notícias de alguns deles. Então, por exemplo, no nosso sistema, que a gente consegue, não no sistema solar, mas na nossa abóbada celeste, nós tivemos a informação do livro Renúncia, ditado pelo Emmanuel e recebido pela mediunidade de luz do Chico Xavier, que um espírito feminino chamado Alcione, uma mulher que havia vivido na Terra, estava tendo foi transferida, né? Ela mudou-se da Terra para Sírius, aquelas estrelas do sistema de Sírius, e lá ela estava desenvolvendo habilidades primorosas na criação de músicas, que seriam músicas de elevado padrão vibratório que viriam para a Terra, como de fato vieram, né? E ela descreve um pouco lá sobre como é Sírius, mas claramente Sírius é uma estrela num estágio de mundos felizes, no mínimo, né? São espíritos muito mais avançados do que nós estamos na Terra. Possivelmente, mundos felizes avançando ali para mundos celestes, né? Então, outras obras, como Universo e Vida, publicado pela FEB, relatam que alguns dos personagens do Evangelho que encarnaram aqui para ajudar Jesus, como Maria de Nazaré e alguns dos apóstolos, vieram de Sírios e encarnaram aqui. Então, esse é um dos livros, Renúncia, que fala sobre a vida em Sírios, que é um mundo feliz, um mundo mais adiantado do que a Terra. No livro A Caminho da Luz, também do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, ele nos relata a vida em comunidades lá no sistema de Cocheiro, na constelação de Cocheiro, especificamente ligados à estrela de Capela. E que lá, nesse mundo de Capela, eles estavam em transição, naquela época, cerca de... não se sabe precisamente quando, mas talvez se a gente fosse, certamente há mais de 10 mil anos antes de Cristo, naquela época eles estavam na transição lá que nós estamos agora, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então nós estamos pelo menos 10 mil anos mais atrasados em relação à Capela, né? E lá, quando eles estavam fazendo essa transição, os espíritos recalcitrantes, aqueles espíritos que, apesar de receberem orientação de Jesus, dos espíritos bons, para se renovarem, para se esforçarem para se tornarem pessoas melhores, não quiseram, continuaram recalcitrantes no mal, na violência, na agressão. Eles não puderam mais reencarnar em Capela,
porque Capela agora estava se consolidando como um mundo de regeneração. Então eles foram transferidos para a Terra, que estava iniciando o seu mundo de provas e expiações. Então eles vieram para cá e ajudaram a evolução da Terra. Então eles vieram de uma comunidade de mundos que naquela época era um mundo de regeneração. Vieram para a Terra e encontraram a Terra nessa transição do mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. E esses espíritos ajudaram muito aqui na Terra, né? Aqui que se formou a raça branca, né? Veio, o Emmanuel fala nesse livro que a raça branca veio lá de Capela. Então, e fala do povo de Israel que veio de Capela, do povo que se estabeleceu no Egito. É um livro maravilhoso que vai falar dessas comunidades que vieram aqui para a Terra, na Índia também, né? Então, o livro A Caminho da Luz. Um outro livro da Lavra de Chico Xavier, que é um livro que ele recebeu da mãe dele, desencarnada, a Maria João de Deus. O livro intitula-se Cartas de uma Morta. E nesse livro, a Maria João de Deus, que foi uma mulher encarnada de uma simplicidade muito grande, muito pobre, e ela não teve instrução educacional, né? E ela era católica, né? Passou aqui na Terra praticamente desapercebida, né? Por uma pessoa pobre materialmente, e uma pessoa inculta na cultura humana, na cidade da educação. No entanto, quando ela chega no mundo espiritual, é um espírito tão evoluído que ela mereceu, nos dias seguintes ao seu retorno ao mundo espiritual, viajar para outros planetas. Vejam só. Como é que esses espíritos evoluídos são humildes. Eles não fazem questão de aparecer, de chamar atenção. Ela passou na Terra ali, uma lavadeira, uma pessoa simples. Por isso que a gente fica, às vezes, tem que prestar atenção nessas pessoas que estão ao nosso lado, né? Às vezes nós estamos ao lado de pessoas, de espíritos evoluídos, né? Que às vezes se apresentam como uma lavadeira, às vezes um faxineiro, a gente não sabe, né? Um porteiro. Mas nesse livro Cartas de uma Morta, a Maria João de Deus, ela relata as suas experiências de visita a 3 planetas. Ela foi para Marte, foi para Saturno e foi para um outro planeta que ela não disse qual é o nome. Mas é muito interessante que esses 2 planetas, Marte e Saturno, são muito mais evoluídos do que a Terra. Então, são mundos que estão ali na categoria de mundos felizes também, né? E ela descreve com detalhes os oceanos cor-de-rosa lá de Saturno, descreve a vida em Marte, né? E é claro que a vida nesses planetas, elas estão numa outra dimensão. A gente não pode comparar o corpo físico da Terra com o corpo físico de Marte e de Saturno, né? São outras dimensões, né? Mas as pessoas reencarnam, têm sua vida. Ela relata que as pessoas lá têm uma aparência relativamente semelhante à nossa. É claro que algumas características distintas, mas no geral tem a aparência de um ser humano, os habitantes de Marte e Saturno. E um outro livro agora, da Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, que um deles é Transição Planetária, e tem um outro, que eu não recordo agora, mas que trata do assunto também de transição planetária. O Divaldo Pereira Franco recebeu, por sua mediunidade, a revelação de que já há décadas o planeta Terra vem recebendo espíritos superiores do sistema das Pleiades, das constelações das Pleiades, que são umas estrelas azuis. Quando a gente olhar para o céu, dá para identificar onde estão as Pleiades. Especificamente de uma estrela chamada Alcíone. Então, dessa estrela de Alcíone, já estão encarnando na Terra muitos espíritos mais adiantados que estão vindo aqui, encarnando aqui, para auxiliarem o progresso espiritual da Terra. Então, o planeta Terra está recebendo gente. Então, esse intercâmbio de espíritos, né? A gente está encarnando aqui, aquela Alcíone foi lá para Sírios, gente que veio de Capela, talvez alguns de nós viemos de Capela. Então, isso é uma coisa muito natural, né? E é maravilhoso nós nos darmos conta disso, que estamos aqui, nós somos seres espirituais temporariamente encarnados na Terra. Nós não somos seres terráqueos, né? Nós não somos seres... Nosso endereço não é a Terra puramente. Nós estamos, neste momento, habitando a Terra.
já podemos ter habitado outros mundos, como Capela ou qualquer um outro mundo, e podemos no futuro ir para um outro sistema e falar, puxa, mas isso é meio assustador, não é normal para nós espíritas, isso é absolutamente normal, de forma que quando a gente vai encarnar no planeta, o nosso perispírito sofre uma adaptação para as condições daquele planeta, e quando a gente encarna, a gente nem lembra de onde que viveu antes e tal, mas cada um de nós traz consigo as suas conquistas evolutivas, né? Essas não se perdem, independente de onde a gente vai encarnar. Então, essas obras espíritas que nos falam dessas comunidades de mundos espirituais, tanto esses mundos, essas comunidades em torno do planeta Terra, as comunidades no sistema solar, todos os planetas são habitados, cada planeta tem um governador, que é um Cristo, e Jesus é o nosso Cristo, e as outras estrelas, como Sírius, Capela e as Pleiades, Alcíone, são mundos habitados. Todos eles que foram descritos são mais adiantados do que a Terra. Então, certamente essa revelação veio para nos dizer que eles estão nos ajudando. Então, nós estamos recebendo gente aqui de Sírius, de Capela, lá das Pleiades, de Sírios, e está todo mundo encarnado aqui entre nós, a gente não sabe de onde cada um veio, mas nós convivemos uns com os outros, pessoas como, né, igual uma cidade como São Paulo, né, que tem gente do Brasil inteiro morando lá, e vivem bem, se interagem. No planeta Terra nós temos gente de vários planetas, de várias estrelas, e aqueles mais adiantados dentre nós são indícios de que provavelmente são seres que vieram, que estão aqui colaborando conosco. É claro que também na Terra tem pessoas que estão se desenvolvendo e também se tornando espíritos superiores. Então é isso, meus irmãos, nossas considerações sobre essa temática, né, das comunidades nos mundos espirituais, e que graças à doutrina espírita, né, hoje nós temos condições de ter acesso a essas informações, de compreender que isso é um fenômeno absolutamente normal e para nos ajudar a nos livrarmos do medo da morte. Porque você nasce aqui, reencarna aqui, vai para outro planeta, volta para cá, e a vida é maravilhosa, né? Nós temos muitos para evoluir e muitos para aprendermos uns com os outros. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção com que nos ouviram, pelas boas energias que irradiaram durante os nossos estudos e muito contribuíram para essa atmosfera de harmonia e paz. Graças a Deus. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Vamos respirar fundo, trazer essa energia universal, agradecer a Deus Todo-Poderoso, nosso Criador do céu e da terra, Pai do nosso Cristo, o Cristo, nosso irmão mais velho, que trouxe tantos ensinamentos, tantos exemplos, nosso governador, né? Que ele possa abençoar cada um de nós, nossas famílias, nossos lares, as pessoas da nossa casa que não puderam assistir hoje, que elas recebam as bênçãos do Cristo. Agradeço também a espiritualidade amiga por todo o conhecimento e saberes divididos e compartilhados, e que durante essa semana a gente consiga receber mais sabedoria, mais informações, e que a gente possa pôr em prática em nossos corações, em nossas vidas cotidianas, no nosso hábito diário, né, de aprender cada dia mais. Obrigada, meu Deus, por mais esse saber, por mais esse dia de aprendizado. Obrigada a cada um presente. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado, Cristo. E que as bênçãos de Deus caiam sobre nós, hoje e sempre. Que assim seja. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.